Aleluia, você pode sentar. Bom dia, amém? Todos abençoados. Aleluia. Que tempo maravilhoso, amém? Que coisa boa adorar o Senhor. E graças a Deus por homens e mulheres de Deus que Deus tem levantado, queridos, para nos conduzir em adoração, amém? Pessoas que têm se esforçado para dar o seu melhor. Irmãos, deixa eu lhe dizer, a Bíblia diz que não pode pegar uma candeia, uma lâmpada acesa e se escondê-la debaixo de uma cama ou de algum lugar que ela não possa ser vista. Diz que quando uma lâmpada ela acende, deve ser colocada no lugar mais alto da casa, porque o objetivo de uma lâmpada, mas de uma luz que brilha, é iluminar. Amém? E eu quero dizer que pessoas que têm dado a sua vida em prol do reino, que têm servido com excelência, elas vão brilhar, elas vão ser colocadas cada vez mais em lugares mais altos. Sabe, o seu serviço, aquilo que você faz a Deus, a forma que você brilha, Deus vai te colocar em lugares mais altos, para que você possa iluminar mais. Amém? Essa semana eu estava lendo sobre um grande homem de Deus que produziu um avivamento no país de Gales, no século XIX. E esse homem, depois de um tempo, o diabo conseguiu colocar na mente dele de que ele estava chamando muito a atenção para si. E ele, convencido disso, ele se excluiu daquele momento, ele se escondeu daquele momento que Deus criou na sua história para ele brilhar, porque ele teve uma ideia distorcida do que era glória para o homem e glória para Deus. Irmãos, ninguém pode ver Deus se não for através de nós. Ninguém pode ver Deus se não for através do chamado, do dom, do talento que Deus te deu. Ninguém pode ver Deus se não for através de você brilhar. Amém? Você é a luz do mundo. Diga, eu sou a luz do mundo e o sal da terra. Irmãos, crente, eu não sei se usa essa expressão aqui, insosso, usa não? Sem sal, insosso, usa? Então, porque eu vim do Nordeste, então às vezes eu fico com medo de falar algumas expressões. Crente insosso ou sem sal, queridos, deixa eu lhe dizer, não vai impactar o mundo, não vai produzir diferença, amém? Crente sem luz não ilumina ninguém. Você foi criado para brilhar. Amém? Você foi criado para brilhar. Deus te chamou para que produza fruto e para que o seu fruto permaneça. Amém? Algumas pessoas, elas têm feito um pouco para Deus, mas sabe, Deus quer projetar você. Deus quer projetar o seu ministério. Deus quer projetar os seus dons. Deus quer deixar você brilhando. Deus quer apresentar você para o mundo. E quando você entende isso, amados, você entra em um novo nível. Quando nós entendemos isso, nós entramos em um novo nível de comprometimento, de serviço, de realização. Deixa eu te dizer, às vezes as pessoas dizem assim, existem duas classes de pessoas na igreja, aquelas que se oferecem demais e aquelas que não se oferecem. Não é isso? Nós julgamos dessa forma. Não é verdade? Sim ou não, gente? Tem aquele crente que chega na igreja, né? Aí alguns dizem assim, eles já querem sentar na janela, né? Já querem ficar no lugar de destaque. E isso ofende outros que não têm coragem ou não querem estar lá. Glória a Deus. Para um líder, é muito melhor, queridos, ter o primeiro tipo de gente do que o segundo tipo. É melhor ter aquele que atravessa e se dispõe e muitas vezes está um pouco mal intencionado. Não, amados, muito provavelmente, a maioria das vezes não é um mal intencionado no sentido maligno, é a intenção no sentido de não saber ser equalizado, não conseguir ser equalizado porque não tem ninguém para mentorear. Sabe, esse tipo de gente, amados, vai servir melhor, vai liderar, vai fazer mais serviço. Quer ver uma pessoa assim? Pedro atravessava, amém? Passava adiante, tomava a dianteira, era alguém que você olhava e balançava a cabeça e dizia, olha lá o exibido, olha lá aquele que quer aparecer, quer ser melhor do que todo mundo. Mas sabe, Jesus disse assim, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Irmãos, um líder, espiritual ou não, ele vai procurar pessoas proativas. Ele vai querer pessoas que estão enérgicas, que estão determinadas, que gastam tempo, gastam de si por uma visão. Ainda que no início ele precise ser equilibrado, equacionado, tratado, limpo.
Mas é esse tipo de gente que a gente quer, que pastores precisam, que Deus precisa. Amém? Deus não precisa mais de pessoas apáticas. Deus não quer pessoas mais tímidas. A Bíblia diz que os tímidos, eles vão herdar o inferno. Ah, quer dizer que eu não posso ter minha personalidade que é mais retraída, que é mais, como é que se diz, reservada. Nós não estamos falando sobre sua personalidade. Sua personalidade deve ser, ela é boa. Deus criou você assim, então é bom. Mas sabe, se sua personalidade poda quem você é, já é ruim. Amém? Ah, eu sou reservado, mas se esse reservado te exclui de coisas que Deus tem para a sua vida, isto está destruindo você e é ruim. Está comigo? Deus quer pessoas que ponham a mão no arado. Deus quer pessoas que não sejam tímidas. Deus quer pessoas que se disponham a servir e se apresentem ao trabalho. Amém? Então, tem dois tipos de crentes muitas vezes na igreja, amados. Aqueles que se dispõem e aqueles que dizem assim, eu sou humilde. Olha, eu fico aqui porque eu não gosto de aparecer. Eu fico aqui porque eu vou esperar algum momento que alguém venha me requisitar. Geralmente, não se ofenda com isso, esse tipo de cristão são os mais orgulhosos. Amém? Geralmente é o tipo mais orgulhoso de crente que tem. E é o tipo que Deus não pode usar. Amém? Porque, deixa eu lhe dizer, a sua fagulha vai começar a queimar a partir do momento que você se dispor. A fagulha não queima, mas quando alguém te chama, a fagulha queima quando você se dispõe. Ah, o pastor não me vê. Ah, ninguém me dá oportunidade nessa igreja. Ah, o líder de departamento tal não me dá oportunidade. Ah, a equipe do louvor não me dá oportunidade. Ah, Cicrano tem condição de me chamar e não me chama. Ninguém faz nada comigo, ninguém me chama. Sabe o que acontece, queridos? As pessoas não te chamam porque a primeira fagulha que starta as coisas de Deus na sua vida é a predisposição, é você se dispor. Deixa eu dizer, o pastor, o líder, Deus usa o que está queimando. Então imagine que você é um fósforo dentro da caixa de fósforo. Imagina que Deus precisa de fogo. Então a sua parte, amados, é friccionar. A sua parte é criar essa faísca inicial. E quando você queimar, Deus vai te usar. Amém? Então, que tipo de cristão nós somos? Nós somos aqueles, amados, que geralmente vamos para a igreja e estamos contentes em ouvir um culto, em ouvir uma palavra, em se alimentar. Nós gostamos de ouvir a palavra do pastor, do mestre, do evangelista, gostamos do culto profético e achamos maravilhoso isso. E sabe, dizemos assim, um dia Deus vai me usar, ou talvez alguém possa me chamar. Mas sabe, Deus quer que você comece a fazer coisas para Ele. Demonstre que você está disponível. Demonstre para Deus que você quer, queridos. Demonstre para Deus que essa é a hora em que Deus pode te usar. Na igreja de Atos, a Bíblia fala que eles tiveram um problema no início da igreja de Atos. A igreja cresceu muito. E os apóstolos, eles pregavam, eles ensinavam, eles serviam a mesa, eles distribuíam a alimentação, e eles faziam tudo isso, 12 homens para 5 mil, 6 mil, 7 mil, não sei quantas mil pessoas. E as pessoas começaram a murmurar. Agora deixa eu te dizer uma coisa, quando as pessoas começam a murmurar contra a liderança, geralmente acontece uma coisa, um grupo X começa a murmurar, olha, está havendo má divisão no alimento, eles estão priorizando as viúvas judias em vez dos outros, né, dos outros grupos. Então alguém vai da igreja e faz coro com esse grupo. Mas toda vez, amados, que uma murmuração nasce contra a liderança, é bem possível que essa murmuração é culpa da própria congregação. Amém? Geralmente, amados, quando alguma coisa que a liderança não pode te entregar, geralmente quando essa murmuração nasce, é culpa da congregação. Sabe o que aconteceu? Quando eles começaram a murmurar, os apóstolos pensaram, ei, não está justo o que está acontecendo aqui.
São mais de 5.000 pessoas. Nós pregamos a palavra, estudamos, oramos, aconselhamos, visitamos e damos comida para o povo. E ainda o povo se levanta e começa a dizer: olha só, liderança ineficaz, estão preterindo a gente incompetente. Sabe o que acontece, amados? Eles disseram assim: ei, está errado. Vocês é que estão falhando, vocês é que não estão servindo, vocês é que não estão aliviando a nossa carga. Nós estamos sobrecarregados, vocês estão sendo supridos e naquilo que não conseguimos fazer, em vez de vocês fazerem coro e nos ajudar, vocês estão se levantando entre vocês, criando divisão e reclamando. Irmãos, toda murmuração que nasce na sua boca, no meio da congregação, na realidade, deve nascer em lugar disso, uma solução. Aleluia. Quando você diz: eu vejo que a igreja falha nisso, se você falou isso, você pode se tornar um instrumento, ou de Deus ou do diabo. Se você continuar repetindo isso, você se tornou instrumento do diabo, murmurador. Eu não disse que essa igreja sempre tem esse problema. Eu não disse que esse ministério sempre tem esse problema. Eu não disse. Você se tornou um murmurador, um divisor, um separador. Alguém que faz com que as águas da murmuração, com o lixo do inferno entre na igreja. Agora, se ao contrário você disser, na hora que você sentir aquela deficiência, na sua liderança, na sua igreja, no seu ministério, na hora que você sentir, você vai dizer: Pai, eis-me aqui, eu vou ser uma solução. Aí você vai pensar: bem, eu não tenho competência nenhuma para essa área, eu não sei como fazer isso, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou pensar em uma ideia e eu vou apresentar a minha liderança. Eu vou fazer outra coisa, eu não sei em uma ideia, eu vou começar a orar sobre isso. Irmão, sabe o que acontece quando uma pessoa da igreja está com problema, uma liderança da igreja está com problema? Sabe o que o pastor faz? O pastor anota no caderno dele essa pessoa e ora por 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano. Amém? Dependendo da reação, dependendo da evolução dessa pessoa. E à medida que essa pessoa vai melhorando, e quando ela fica bem, então o pastor vai procurar outro, aí vai aconselhar, aí vê que não consegue mais alcançar no aconselhamento, na palavra, então bota lá naquele caderno e começa a intercessão pela vida daquela pessoa. Irmãos, custa nada demais você como membro desse corpo, fazer a mesma coisa pela sua liderança, pelas necessidades da sua igreja. O que é que você deve fazer? Ei, vou ter meu caderninho aqui de intercessão pelas coisas que o diabo quer que eu murmure. Aleluia. Porque crente, amados, tem 2 faces. Tem a face do servir ao reino de Deus e de ser abençoado. Hoje nós estamos falando sobre serviço, sobre comprometimento, sobre coração com as coisas certas. Então cria lá o caderninho de anotação, um bloquinho no seu celular, seja lá em que for. Toda vez que surgir uma murmuração, uma insatisfação, toda vez que surgir uma crítica, mas que você sabe porque sabe, que não é que Deus está me usando para falar isso. Olha, irmão, eu estou falando isso para a gente orar. Não, ore você primeiro. Quando você se livrar daquele ranço, você pode compartilhar com outra pessoa. Mas se o primeiro sentimento é de indignação e você compartilhar com alguém, aquilo não é para nós orarmos junto. Aquilo é apenas um desabafo e uma semeadura, mas de divisão no meio do corpo. Você tem que discernir o que é uma coisa e o que é outra. Então, se eu estou inflamado, eu não posso ir para Diogo, eu não posso ir para Tessia, eu não posso ir para o irmão X, A, B. Se eu estou inflamado, amados, eu vou primeiro para a presença do Senhor. E eu anoto aquilo, eu digo: Pai, em nome de Jesus, eu não sei como lidar com isso. Talvez seja por imaturidade minha, ou com um problema realmente do lado de lá, mas me dê sabedoria para eu ser uma solução. Alguém já falou, e é verdade, queridos, tudo que existe foi resultado de um problema. Amém? Antigamente se bebia água, botando a mão na água, puxando até a boca, ou então lambendo a água. Não é assim que a Bíblia diz? Então alguém teve que criar um copo, uma taça, amém? Antigamente tinha-se dificuldade para se comunicar com grandes multidões, então alguém teve que criar um microfone. Irmãos, tudo é resultado de um problema. Então existe aqueles que dizem assim: eu não vou fazer, eu desisto, isso aqui não funciona, e vão embora murmurando. E tem aqueles que resolvem. Aleluia, amém? Deus está te chamando, mas para entrar no grupo daqueles que resolvem, daqueles que abençoam. Amém? Imagina que você chegue em uma fogueira, só que aquela fogueira já queimou bastante e tem apenas 2 brasas. Sabe? Ali tem 2 brasas acesas e um monte de carvão e madeira em volta, mas só tem 2 brasas. Qual a capacidade dessa fogueira aquecer alguém?
muito baixa, não é isso? Às vezes a igreja está assim, o louvor está pegando fogo, os pregadores estão pegando fogo, mas a congregação está apagada. É uma fogueira, está aparentemente dentro do mesmo contexto, mas pouca gente queimando. Eu quero dizer, queridos, que o que Deus tem para fazer aqui, Ele vai usar a sua vida. O que Deus tem para fazer aqui, mas Deus vai usar a sua vida. Se tem alguém aqui que está sendo abençoado com tudo que tem aprendido aqui nesses dias, levanta sua mão, por favor. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu conheci um camarada na Bíblia, não pessoalmente, que foi liberto de uma legião de demônios. Aquele homem não fez seminário. Aquele homem queria voltar com Jesus. Ele disse assim: volta lá para os seus, não vem comigo não. Fala o que Deus fez na sua vida. Aquele homem saiu daquele lugar queimando. Ele tinha gratidão pelo que Jesus fez. Irmãos, a grande mensagem dele era gratidão. E a prova na sua vida de que algo aconteceu. Diz que aquele homem pregou em 10 cidades. Em toda a região. Ele pregou e ele não parou. Irmãos, deixa eu lhe dizer, durante a semana o que sai da minha e da sua boca muitas vezes é só murmuração. É ingratidão, é reclamação. Você bota o olho na igreja e você só vê o que não presta. Você bota o olho na sua casa, só vê o que não presta. Você bota o olho no seu trabalho, só vê o que não presta. Deixa eu lhe dizer, você está tão incrédulo, tão amargurado, tão vencido, amados, pelo diabo, que a palavra não está conseguindo produzir essa fagulha de fogo, deixando você queimar. Irmãos, nós devemos ser como um fogo nessa geração. Nós devemos ser um sal que salga esse mundo que está sem vida. Amém? Deixe Deus mostrar ao mundo que existe através de você. Nós somos diferentes. As pessoas têm que voltar na segunda vez e dizer: ei, Diogo, por que você me falou aquilo? E Diogo tem que perguntar: o que eu falei? Você falou isso, isso, isso. Mas por que você está me perguntando? Porque eu sei que parece que não foi você. Tem que ser Deus. Ei, por que você me deu tal coisa? Não, deu vontade de te dar. Não, mas não foi só vontade. Você foi guiado. Eu tinha necessidade. Como é que pode? Você vai dizer: Deus, eu ando com Deus. Eu sou extensão dele. Eu respiro Deus. Deus pode me usar. Ele não esbarra na murmuração. Ele não esbarra na murmuração, na reclamação. Ele não esbarra na minha incredulidade. Irmãos, nós não somos seres vegetativos. Nós não somos seres vegetativos, nós estamos vivos. Amém? Se Deus não pode mover você daqui até a casa de alguém que precisa de uma oração sua, Ele não vai mover você para as nações. Eu quero que levanta a mão aí quem tem ministério. Quem foi chamado por Deus? Ministério, nos 5 dons ministeriais. Pronto. Então deixa eu lhe dizer uma coisa. Se Deus não está movendo você além dessa cadeira, esqueça que você vai fazer outra coisa. Ministério não é licenciamento. Ministério não é ordenação. Não é. Diga comigo, ministério não é licenciamento. Ministério não é ordenação. Ministério, queridos, não é a apresentação do pastor lhe apresentando como um novo ministro na igreja. Ministério não é o reconhecimento de uma congregação sobre a sua vida. Amém? Sabe o que é ministério? Você pode não ter visto, talvez John vá lá no Nordeste, eu sei que ele é do Nordeste, mas exemplo, ele vai lá e ele encontra um pé de cupuaçu, lá no Norte, né? Nunca vi um pé de cupuaçu, mas eu já comi o fruto. Mas talvez você encontre um pé de cupuaçu, mas não tem cupuaçu. Você vai passar 1000 vezes, você ama cupuaçu. Não é? Quem conhece cupuaçu aqui? É um negócio muito bom, gente. E você ama, mas você passa. E você não se interessa por aquela árvore. Você não liga para aquela árvore, você não olha para aquela árvore. Porque você não sabe que aquela árvore foi criada para produzir aquele fruto. Mas tem uma nova estação, uma outra estação que você volta lá e você está passando. De repente você vê um cupuaçu e seus olhos fazem pam. De repente você agarra aquela árvore. Meu Deus, isso é um pé de cupuaçu. Onde é que eu compro uma mudazinha? Eu quero levar lá para o meu quintal, para o meu sítio. Está abençoado? Recebe. E você quer aquilo, e você vai lá, e você colhe, e você aprecia. Sabe quando as pessoas vão amar o seu ministério?
Sabe quando as pessoas vão amar você? Quando você começar a dar fruto. Eu posso colocar o título em John, dizer, olha, ele é um pé de cupuaçu. As pessoas vão vir, um pé de cupuaçu. Vai encher de gente. Primeira semana, segunda semana, terceira semana, primeira estação, segunda estação, terceira estação, quarta estação. Nada sai, nada flui, nada acontece. Elas vão te abandonar. Porque o seu título não diz que você é aquilo, pode dizer que você é aquilo, mas não produz vida, fruto. Mas sabe de uma coisa, ninguém vai dizer nada sobre você. Mas daqui a pouco você vai dar fruto. E alguém vai comer desse fruto e vai dizer, obrigado. Tem uma árvore que dá fruto ali, eu amo esse fruto. E ela é generosa, ela está dando cada vez mais fruto. Ela vai correr, vai dizer, ei, tem um fruto bom, deixa eu te servir. Onde é que você achou? Na tal lugar. Vai vir gente, vai vir gente, vai vir gente, vai vir gente. E não é pelo título, não é por causa do pastor, do ministério. É porque você está dando fruto e o seu fruto te identifica. Vai dizer, eu sei quem você é uma mangueira, você é um pé de coco, ei, você é um pé de feijão, ei, você é um pé de, sei lá, de banana, sabe, você dá um fruto, eu quero isso. Então toda a multidão que gosta de banana vai procurar a Alessandra, toda a multidão que gosta de cupuaçu vai procurar John, toda a multidão que tem necessidade de fome de coco vai procurar Diogo. Nós somos um corpo, individualmente partes desse corpo, tem funções que Dudu foi chamado para executar. Não é Flávio, é Dudu. Flávio vai tentar, mas Flávio é assim, ó. Né? Sem mão. Nessa área. Vai tentar alcançar, não consegue. Aí vem Dudu e diz assim, ok, pastor, eu estou aqui. Tem funções que eu vou estar debilitado. Olha lá, tentando chegar mais rápido. Aí chega chega Silas, chega você, chega qualquer outro. Diz, pastor, eu estou aqui, eu tenho essa função, eu sou capaz disso. Vai me deixar mais rápido. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a igreja é um corpo. Nós somos individualmente, isso quer dizer que Deus está dando valor à sua individualidade. Ele está especificando a sua função e está dizendo que essa parte é vital. Quem é você dentro desse corpo? Ah, pastor, eu sou aquele que está sentado na cadeira e que me converti aos 10 anos de idade, hoje estou com 60 e ninguém toma meu lugar. Ai, se tomarem meu lugar, não, queridos. Deixa eu dizer, um dia esse lugar tem que ser olhado, vai estar vazio por você. Vai ter outra pessoa sentando e as pessoas vão olhar para esse lugar e dizer, fulana sentava ali. Ou aquele tempo era bom, mas a fulana foi embora, está fazendo missões nas nações. Que saudade dele. Oh, aleluia. Irmão, se eu lhe dizer, o reino de Deus é uma semeadura. Uma semeadura. Uma semeadura. Sabe o que Jesus faz? A função dele em nós, amados, por meio do seu Espírito, é produzir uma semeadura sobre a terra. Vem cá, Silas, eu te preparo, eu te capacito, o Senhor diz. Eu te dou ferramenta, dons, mas chega uma estação que ele começa a ser semeado. Ser semeado, ser semeado. Ser semeado. Quando uma semente cai na terra, irmãos, semente tem que crescer. Você tem que crescer, aparecer e dar fruto. Tem gente que tem que correr atrás de você mesmo. Sabe, esse talento, essa fome que você tem, aquilo que você chora, é o seu chamado, é a razão de você viver. O seu emprego não é a razão do seu viver. O seu emprego paga as suas contas, mas sabe, você usa deles inteligentemente para suprir o reino de Deus e também sustentar você enquanto você faz para Deus. O seu melhor serviço é feito no altar, é a Deus, é o ministério, é a igreja de Jesus Cristo. Você intencionalmente usa tudo dessa terra para que o reino se propague. Irmãos, você tem que ser aquele que diz assim, eu não tenho tempo para perder com qualquer coisa besteirinha, bobagem, como a música diz, com ressentimentos, com questionamentos. Você não deve jogar o seu ministério fora, mas porque você tem dúvidas sobre coisas, porque você não concorda comigo ou com qualquer liderança sobre coisas, não jogue a sua história. Amém? Aleluia! Vê se a pessoa que está do seu lado tem cara de missionário, de pregador. Aleluia. O Senhor Jesus falando, ele disse, aquele que põe a mão no arado, não deve olhar para trás.
Ele não disse que não pode, amados. No original ele não está dizendo que ele não pode. Amém? No original o Senhor Jesus não está dizendo que não pode, ele está dizendo que você não deve. É uma questão moral. É uma questão de amor. É uma questão de respeito pelas pessoas. Eu lembro de uma história, não vou contar ela com precisão, porque já foi contada tantas vezes que é bem possível que aquela história do telefone mudo já mudou muita coisa. Mas teve uma senhora que tinha uma chamada de Deus, uma pessoa, uma jovem que tinha uma chamada de Deus para a América do Sul. E disse que essa mulher foi chamada desde jovem e ela disse: Senhor, deixa eu me formar na faculdade que eu vou te servir. E ela foi se formar na faculdade, ela se formou. Depois que ela se formou, ela disse: Senhor, eu vou te servir. Deus chamou novamente ela, lembrou do chamado, e ela disse: Senhor, eu vou te servir, mas deixa só eu casar, deixa eu ter a experiência de um casamento, deixa eu ter filhos. Então ela foi lá e fez isso. Depois, amados, que ela ter filhos, ela falou para o Senhor: Senhor, agora deixa eu criar meus filhos, porque eu não posso ir para as nações com os filhos para criar. Depois que ela criou, ela disse assim: Senhor, chegou uma fase da minha vida que eu estou cansada e eu quero muito curtir os meus netos. Depois que ela falou isso, o Senhor disse: por sua causa, milhares de sul-americanos foram para o inferno. Irmãos, a gente está achando que o que Deus nos chamou a fazer, outra pessoa vai fazer. Deus vai até tentar substituir você. Algumas pessoas têm a ideia de que Deus está dominando e controlando tudo. Que Deus consegue resolver tudo. Tem coisas que Deus não consegue resolver. Se Tesse desistir do ministério, se Flávio desistir do ministério, inevitavelmente haverá um dano ao reino de Deus. Outras pessoas vão tentar reparar o melhor possível, mas haverá um dano. Eu conheço centenas de pessoas, conheci dezenas de pessoas que chegaram para mim e estavam destruídas no mundo porque tiveram problemas na igreja. Pastores desistiram do ministério, puxaram elas, fizeram um vácuo quando erraram na caminhada e elas foram juntas e se destruíram. Aí você vai dizer que era o plano de Deus para a vida delas? Não, você vai dizer que Deus está no controle. Se Deus estivesse no controle, aquilo ali não aconteceria. Deixa eu te dizer uma coisa: há coisas que Deus colocou no meu e no seu controle. Se você não for, deixa eu te dizer, haverá um tempo que Deus vai tentar correr para reparar o seu erro, mas haverá um dano às vidas por causa de você e de mim. Então não coloque na sua cabeça que haverá alguém que vai fazer a sua parte. Vá lá, crie os seus filhos, pague as suas contas, amém? Visite os McDonald's, coma os seus hambúrgueres, amém? Hambúrgueres, né? Viva a vida, desfrute, vá para as suas férias, faça tudo, queridos. Mas deixa eu te dizer uma coisa: é certo que haverá uma parcela de vidas que foram destruídas e que nunca ouviram uma palavra da sua boca que Deus colocou num bom depósito do seu coração. É certo que haverá uma imposição de mãos que Deus reservou para você impor suas mãos, de pessoas que vão morrer, talvez de câncer, talvez de doenças N, amados, que você poderia orar por elas e elas serem curadas. Está comigo? A Bíblia diz: como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Aleluia! Então está na hora de você sair da sua letargia, nós sairmos dessa letargia e produzirmos algo. Nós tivemos se converteu uma pessoa aqui na igreja, e uma senhora, nós fizemos uma festa. Irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa: não é por falta de serviço, trabalho. Nós temos tido muito trabalho, nossa igreja está crescendo, o seminário das quintas-feiras tem sido maravilhoso, e eu tenho pensado essas semanas naquela senhora, tenho tentado conectar pessoas para resolver, para de alguma forma alcançar aquela senhora. Queridos, nós não podemos só celebrar uma pessoa convertida e depois esquecer que ela veio aqui um dia e aceitou Jesus. É sua obrigação ir lá e trazer aquela senhora de volta para o culto. É sua obrigação ir lá e discipular. A igreja deveria fazer isso. Mas sabe, a gente tem um grupo aqui de 10 pessoas trabalhando em todos os departamentos. Tem gente aqui que trabalha no Ministério de Imposição de Mãos, e ela impõe as mãos e ela tem que ir para trás e se segurar. Então ela põe a mão em cima dela mesma, então ela vai para trás dela mesma e se segura. Por que isso?
Tem muita coisa, tem gente pesada, então vamos pegar as cargas. Então pergunta, cadê aquela senhora? Cadê fulaninho que nos visitou tal dia? Ele ficou tão animado. Será que eu não posso ligar para ele? Será que eu não posso visitar? Será que eu não posso buscar alguém? Mas a gente não tem que ser chato, irmão, seja chato, porque o inferno está cheio de gente que a gente mandou para lá com boa educação. Sendo educado. Sendo muito leve. Não, tá tudo bem, eu respeito você. Quando você quiser. Aí, daqui a um mês a pessoa te chama de novo, quando você quiser, e de repente você descobre que essa pessoa morreu num acidente de carro. Não tem mais jeito, amém? Põe a mão no arado. Amém. Aleluia. Você pode ficar em pé, nós vamos orar e agradecer ao Senhor. Nós vamos orar para que o Senhor possa